Olá, sejam bem-vindos ao canal Bíblia Sem Tradições. Meu nome é Leonardo e vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. E hoje é um assunto muito bacana: Armagedon, o lugar exato onde Jesus destrói o anticristo. A batalha do Armagedon ou a ceia do grande Deus. Então, existe, uma batalha que vai mudar o destino de toda a humanidade em um único dia. Um dia. Não é metáfora, não é símbolo. A Bíblia revela o nome do lugar, o momento exato e o resultado devastador, versículo por versículo. E nós leremos mais adiante. A maioria das pessoas imagina Armagedon como uma guerra entre países, como as que já assistimos no noticiário. Errado. O que está descrito em Apocalipse 19, que é o texto base desse assunto de hoje, é algo que nenhuma guerra humana jamais se aproximou. O que está mais próximo do que imagina, e que está mais próximo do que você imagina. Então, neste estudo de hoje, você vai descobrir onde fica o lugar, fica o lugar exato, quem vai estar do lado de Cristo, quem vai estar do lado desse anticristo, como tudo termina em um único dia e porque um anjo no sol vai convocar as aves do céu para o banquete mais macabro da história. Então, se você acha que já sabe o que é Armagedon, prepare-se para mudar de ideia. Muito bem. A última parte de Apocalipse 19 revela algo chocante. A batalha do Armagedon, também chamada de a ceia do grande Deus. E olha só, quase todo mundo entendeu errado. A maioria acha que vai ser apenas uma guerra entre nações como todas as outras. Mas a Bíblia diz que não. Então, quando a Primeira e a Segunda Guerra explodiram, vários jornais do mundo inteiro gritaram em manchetes enormes e flamejantes: Armagedon, é o Armagedon. E se eu te disser que aquilo ainda não foi o Armagedon? O verdadeiro Armagedon será completamente diferente de tudo que a humanidade já viu. E está mais perto do que você imagina. Armagedon, o lugar exato onde o anticristo vai lutar contra Jesus. Então, você acha que sabe onde vai acontecer a maior batalha da história da humanidade? Pois prepare-se, porque o que a Bíblia revela vai te deixar arrepiado. A palavra Armagedon aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. Uma vez. Mas esse único nome marca o lugar da maior e mais sangrenta batalha de todos os tempos. A maioria das pessoas imagina que Armagedon é só uma guerra qualquer entre nações, o que é totalmente errado. Armagedon é o nome do lugar exato onde as nações da terra serão reunidas pelo diabo para lutar contra o próprio Deus. O termo vem do hebraico Ar-Megido, que significa Monte de Megido. Fica no vale de Jezreel, a sudeste do Monte Carmelo, perto de Jerusalém. Um lugar estratégico desde os tempos antigos, uma passagem-chave entre continentes. Megido já foi campo de batalhas de egípcios, cananeus, israelitas e muitos outros povos. O próprio faraó Tutmés III declarou: Megido vale mais que 1000 cidades. E é exatamente ali que esse anticristo vai estabelecer seu quartel-general. Depois de conquistar a Rússia, a Alemanha e os reinos do norte, ele descerá com um enorme exército para destruir Israel e impedir a volta de Jesus Cristo. Tentar. Muito bem.
Enquanto isso, metade de Jerusalém já terá caído. Metade. Os judeus estarão lutando pela sobrevivência. E as duas testemunhas estarão operando milagres para ajudar o remanescente de Israel. Então esse anticristo sabe que seu tempo está acabando. E o que ele fará? Ele reunirá todas as nações no lugar chamado em hebraico Armagedon para o confronto final. E é aí que Jesus Cristo volta em terra. No arrebatamento ele vem nos ares. E é aí que Jesus vai voltar, né? 15 sinais claros que revelam o momento exato do Armagedon. Então, 15 momentos aqui. Primeiro, nessa época, Israel estará seguro no deserto e Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos, chamados Edom, Moabe, e primícias dos filhos de Amon, que incluem todos os chefes árabes da Península Arábica. Então eles dirão, está em Ezequiel 38, versículo 1 a 16, tá? Vens tu vir para tomar o despojo, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Ezequiel 38, 1 a 16. 2. Na época em que esse anticristo tiver conquistado a Rússia, a Alemanha e os países do norte e leste de seu império de 10 reinos. 3. Na segunda vinda de Cristo, que irá livrar os judeus e Jerusalém dos exércitos do anticristo. 4. Logo após a tribulação. Vejam bem, são sinais claros que revelam o momento exato do Armagedon. Tome atento disso. 5. Após as bodas do Cordeiro. 6. Na época em que Satanás será amarrado por 1000 anos. 7. Na época em que Jerusalém estiver cercada pelos exércitos das nações e metade da cidade for tomada. Eu vou deixar todos os versículos. 8. Pouco antes do milênio. 9. No final da presente era. 10. Na época em que Deus estabeleceu seu reino aqui na terra. Quando ocorrer a primeira ressurreição. 12ª, no final da 70ª semana de Daniel. 13ª, 42 meses após esse anticristo começar a governar os 10 reinos. 14º, quando os homens pensarem que haverá paz universal, porque esse anticristo terá conquistado grande parte do mundo. Grande parte, não é o mundo todo. 15, no início do dia do Senhor. Então, como eu disse, são sinais claros que revelam o momento exato desse Armagedon, da batalha do Armagedon. Pois bem, continuando aqui. Então esqueça tudo o que você ouviu sobre Armagedon. É céu versus terra, não é guerra de homens. Não é guerra de homens, de nações contra nações. Esqueça tudo o que você já ouviu sobre Armagedon. O que a Bíblia realmente revela é muito mais sério do que uma simples guerra entre países. Então a maioria dos pregadores ou ensinadores ensina que o Armagedon será apenas mais uma batalha comum entre duas grandes confederações de nações da Terra. Mas eles estão completamente errados. Isso não será uma guerra normal entre homens. Será a batalha final entre os exércitos do céu, liderados pelo próprio Jesus, contra os exércitos da terra comandados pelo diabo,
pela besta anticristo e pelo falso profeta. Então, de um lado estará o Senhor Jesus Cristo voltando em glória. Israel lutando na terra, Zacarias 14. Todos os anjos de Deus, os santos ressuscitados de todas as épocas, os guerreiros glorificados de Deus, desde Abel. Do outro lado estará o dragão, Satanás, com todos os seus demônios, esse anticristo e o falso profeta. Os 10 reis da confederação revivida do Império Romano, os exércitos do norte e do leste que esse anticristo acabou de conquistar, e uma multidão de nações seduzidas pelas 3 rãs imundas, Apocalipse 16. Lembram das 3 rãs imundas? Então este será o confronto definitivo. Não é homem contra homem, é céu contra terra, é Deus contra o diabo. E o resultado já está escrito. Por que Deus vai permitir o Armagedon? O propósito chocante que ninguém te conta, né? Então, por que Deus vai permitir o Armagedon? A resposta é mais profunda e poderosa do que você imagina. Enquanto esse anticristo e as nações da terra se reunirem para destruir Israel de uma vez por todas, Deus tem um plano muito maior. O verdadeiro propósito do Armagedon são 5. Libertar Israel da destruição total que esse anticristo planeja, punir severamente todas as nações que perseguiram e mataram os judeus ao longo da história, e estabelecer o reino de Cristo na terra, aqui na terra, com Jesus reinando como Rei dos Reis, restaurar o domínio completo de Deus sobre o planeta como era antes da queda. Deu para entender? Restaurar o domínio completo da terra, do planeta, que hoje não é. Dar à humanidade um último teste antes de eliminar toda a rebelião e criar os novos céus e nova terra. Eu destaco aqui restaurar o domínio completo do planeta, o completo de Deus sobre o planeta como era outrora. Deu para entender? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Muito bem. Do lado oposto, o objetivo de Satanás, do anticristo e das nações rebeldes é claro: impedir o plano de Deus a qualquer custo. Eles querem tomar o controle dos governos da terra e evitar sua própria destruição. Mas a Bíblia é clara: eles vão falhar miseravelmente. Está escrito. E se Deus disse, considere feito. Então Cristo voltará, destruirá os exércitos rebeldes, amarrará Satanás e estabelecerá seu reino eterno. O que o homem e o diabo tentam impedir já está decretado por Deus. Armagedon não é o fim, é o começo do governo de Jesus Cristo sobre a terra. No final da tarde tudo mudará. O dia mais curto e poderoso da história. Batalha de um dia. A maior batalha da história da humanidade vai durar apenas um dia. Um dia. Você consegue imaginar isso? Então, de acordo com Zacarias 14, a batalha do Armagedon não vai se arrastar por meses, semanas, anos. Ela será resolvida em um único dia. Ouça o que a Bíblia declara. Virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Então imagine a cena. O céu escurecido, né? O sol escondido. O mundo inteiro em caos.
Mas de repente, no final da tarde, uma luz sobrenatural irrompe. Jesus Cristo volta com todos os seus santos na terra. Em um único dia a batalha termina. Em um único dia, esse anticristo e seus exércitos serão degolados, destruídos. Em um único dia, tudo muda para sempre. Não será uma guerra longa, será uma intervenção divina fulminante. Armagedon, derrota total do anticristo, aves comendo carcaças por 7 meses e o lago de fogo. Muito bem. Haverá derrota total dos exércitos da terra e das forças espirituais de Satanás. Todos os imensos exércitos das nações serão destruídos, menos a sexta parte. A sexta parte, exceto. Então, antes de continuar, permitam-me um adendo. Deus diz que vai deixar uma sexta parte, cerca de 16,7%, segundo os meus cálculos, do enorme exército de Gog, ou seja, o anticristo ou líder da invasão do norte, vivo ou intacto inicialmente, 16,7%. Os outros 5/6, cerca de 83%, serão destruídos durante a Batalha do Armagedon. Então essa sexta parte que sobra representa os sobreviventes do imenso exército multinacional que invade Israel. Eles não escapam ilesos para sempre. A Bíblia mostra que a derrota é devastadora e total no final. Mas uma porção menor sobrevive ao ataque inicial, para depois ser julgada ou testemunhar o poder de Deus. Então, esses exércitos irão virar carcaças. E as aves os comerão durante 7 meses. 7 meses. A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. O diabo e alguns anjos serão lançados no abismo. O sangue alcançará os freios dos cavalos. Israel obterá livramento e será confirmado, e o reino eterno de Deus será estabelecido. O anticristo será destruído assim. 9 jeitos que a Bíblia revela de como ele será trucidado. Então vamos lá. Vou citá-los, mencionar os versículos, não se preocupe. Então, o anticristo será destruído assim. Pelo esplendor da vinda de Cristo, pelos anjos, por todos os santos, por granizo e chuva do céu, pelos judeus, pelos soldados da besta que matarão uns aos outros, por fogo, enxofre e pestilência caídos do céu, pela deterioração da própria carne, pela vara e pela espada que sairão da boca de Cristo. A ceia do grande Deus, o banquete mais sombrio e terrível da Bíblia. Então prepare seu estômago, porque o que a Bíblia chama de ceia do grande Deus é uma das cenas mais chocantes de todo o Apocalipse. Essa expressão aparece em Apocalipse 19:17. Em Apocalipse 16:14, ela é descrita como a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, enquanto os homens imaginam guerras, Deus já preparou uma grande ceia. Mas não é para os humanos. Essa ceia é para as aves do céu, urubus, águias e toda espécie de carniceiros. Um banquete macabro após a batalha do Armagedon. Então Deus convida essas criaturas, essas aves, para se saciarem com os corpos dos exércitos que ousaram lutar contra o Rei dos Reis. É o momento de limpar a terra dos restos daquela batalha colossal.
E tudo isso acontece exatamente no dia da segunda vinda de Cristo, quando ele volta em glória e põe fim à rebelião de uma vez por todas. Não é uma ceia de celebração, é uma ceia de juízo. É o preço que a rebelião contra Deus cobra. O Armagedon não termina só com vitória, termina com uma ceia que ninguém vai esquecer. Um anjo no sol convoca as aves para a ceia mais macabra da Bíblia. Apocalipse 19, versículo 17. O Armagedon é simbolizado por uma grande ceia, os convidados. Vi um anjo que estava no sol, que clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Então, neste versículo, Deus não está usando linguagem simples. Ele está cheio de figuras de linguagem que deixam a mensagem gravada na nossa mente. Então aqui nós temos a personificação, a mais forte de todas. O anjo fala diretamente com as aves, como se elas fossem pessoas inteligentes. Vinde e ajuntai-vos à ceia. Claro que aves não entendem português nem grego, enfim, mas aqui elas são tratadas como convidadas conscientes. É como se Deus estivesse dando uma ordem que toda a criação obedecesse, que a criação obedece. Metáfora poderosa. A expressão ceia do grande Deus não significa que Deus vai sentar para comer. É uma metáfora forte de juízo divino. As aves devorando os corpos dos derrotados representam o banquete do julgamento sobre todos que se rebelaram contra Cristo. Hipérbole, exagero intencional. Quando diz todas as aves que voavam pelo meio do céu, não é literal que todo pássaro do planeta vai aparecer. É um exagero para mostrar a enorme escala de carnificina no Armagedon. A destruição será tão grande que parece que todas as aves do céu vão se reunir. Visão dramática, linguagem apocalíptica. Um anjo que estava no sol. Dificilmente é um anjo literalmente em cima do sol. Essa imagem representa grandeza, brilho e autoridade total. Um ser celestial brilhando no céu, com voz poderosa, chamando toda a criação para testemunhar o juízo de Deus. Ironia trágica. Aqui está o mais forte. Enquanto reis, generais e grandes exércitos achavam que ia conquistar o mundo e derrotar Jesus, eles terminam como comida de urubus. O contraste é devastador, amigos e amigas. Do ápice do poder humano até a humilhação completa. Entender essas figuras de linguagem muda tudo. Eu disse desde o primeiro vídeo. Não é só uma cena de batalha, é um retrato dramático, simbólico e aterrorizante da vitória absoluta de Cristo e da derrota humilhante de seus inimigos. É necessário estudar português. Muito bem. Um anjo de pé no sol, gritando para todas as aves do céu. O que ele convida para comer vai te deixar sem palavras. Não é uma ceia comum, não é para reis, generais ou soldados. É um banquete macabro preparado para as aves de rapina, urubus, águias e carniceiros de todo tipo. Deus está convidando elas para devorarem os corpos dos exércitos desse anticristo depois da batalha do Armagedon. Essa cena também aparece em Ezequiel 39, Mateus 24 e Lucas 17, onde Jesus fala de corpos abandonados no campo onde as águias se ajuntam. Enquanto o mundo inteiro assiste aterrorizado, um anjo brilhando no sol dá o grito de convocação. Venham se banquetear na ceia do grande Deus. Essa é a realidade chocante do fim da batalha do Armagedon. A vitória de Cristo não é só glória, é também juízo completo. Você está preparado para entender o que realmente acontece depois que Jesus volta? Reis, generais, soldados poderosos, todos viram
comida. Apocalipse 19, versículo 18. A ceia é prenunciada para que comais a carne dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. Sim, a carne de todos os livres e servos, pequenos e grandes. Então, Apocalipse 18, acabamos de ler, está carregado também de figuras de linguagem. Veja só. Anáfora, ou seja, repetição intencional. A palavra a carne de é repetida várias vezes no começo de cada parte. Isso cria um ritmo forte, quase como uma lista de compras macabra. O efeito é hipnótico e perturbador. Você não consegue esquecer a lista. Merismo, enumeração exaustiva. A Bíblia lista categorias opostas. Reis e tribunos, os grandes líderes. Fortes e soldados comuns. Livres e servos. Pequenos e grandes. Isso não é à toa, amigos e amigas. É uma forma de dizer todo mundo, sem exceção, trocando em miúdos, do mais poderoso ao mais humilde, ninguém escapa. Metáfora poderosa. A palavra carne não é literal apenas. É uma metáfora devastadora de humilhação total. Transformar reis e generais em carne para aves simboliza a derrota mais vergonhosa possível. E ironia trágica, a mais forte de todas. Aqui está o golpe final. Os reis e grandes líderes que dominavam o mundo, que comandavam exércitos e nações, terminam como comida de urubus. O contraste entre o auge do poder humano e a humilhação completa é devastador. Hipérbole, quando diz todos os homens, pequenos e grandes, não significa que literalmente todos os humanos do planeta serão mortos. É um exagero para mostrar a enorme escala de destruição do Armagedon. Paralelismo. A estrutura organizada em partes e listas dá um tom solene, poético e majestoso, típico das profecias bíblicas. Parece um hino de juízo. Então, essa é a continuação da ceia do grande Deus. Não haverá exceção. Não importará se você era rei, presidente, governador, prefeito, enfim, general poderoso, soldado comum, rico ou pobre. Todos os que lutaram contra Jesus no Armagedon terão o mesmo destino. Virá banquete para as aves do céu. De urubu, águias, urubus, carniceiros de todo o mundo serão chamados para devorar. A carne dos reis mais poderosos da terra, a carne dos grandes comandantes militares, a carne dos soldados montados em seus cavalos de guerra, a carne de todos, sem distinção de classe, riqueza ou posição. Essa cena terrível também é descrita, como eu já mencionei, em Ezequiel 39, Mateus 24 e Lucas 17. Jesus mesmo avisou que onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então imagine o quadro. Um vale inteiro coberto de milhões de corpos. E um banquete sobrenatural sendo servido às aves de rapina. Essa é a humilhação final dos orgulhosos que se rebelaram contra Deus. A ceia do grande Deus não é para os homens, é para mostrar que ninguém escapa do juízo. O momento mais insano de toda a história humana está chegando, o maior confronto de todos os tempos. Apocalipse 19, versículo 19. A ceia reunida. Vi a besta com os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo do seu exército. Você acha que Apocalipse 19, versículo 19 é só uma descrição simples de uma batalha? Você se engana enormemente se pensar dessa forma. O texto está carregado de simbolismo poderoso. Então, vamos continuar a entender as figuras de linguagem que João usa. João usa para descrever o momento mais dramático do Armagedon. Simbolismo e metáfora, a mais forte de todas.
A besta não é um animal literal, é o símbolo poderoso do anticristo, o grande líder maligno que dominará não todo mundo. Ele será um líder regional. Aquele que estava sentado sobre o cavalo é Jesus Cristo, como vimos em Apocalipse 19, versículo 11 e 16. O cavalo branco simboliza conquista, justiça e vitória absoluta. Novamente, merismo, enumeração representativa. Quando diz os reis da terra e os seus exércitos, não está falando de apenas alguns líderes. Está representando todas as nações do mundo, todos os governos e todas as forças militares da terra reunidas. É uma forma de dizer, o mundo inteiro se uniu contra Deus. Antítese, contraste dramático. Aqui está o que torna essa cena tão impactante. De um lado a besta, mas os reis da terra, mas todos os exércitos humanos, o máximo do poder humano. Do outro lado, Jesus, mas seu exército celestial. Esse contraste brutal mostra a loucura suprema da humanidade. O mundo inteiro declarando guerra contra o próprio Filho de Deus. Visão apocalíptica. Todo esse texto é escrito em estilo visionário. João não está fazendo um relato jornalístico. Ele está descrevendo uma visão profética cheia de símbolos. O jeito típico do livro de Apocalipse para revelar verdades espirituais profundas. Personificação, metonímia, reis da terra. Não representa só os presidentes, os primeiros ministros, os governadores, os deputados. Representa todo o sistema político e governamental do mundo que se rebelou contra Cristo. Pois bem, então imagine a cena. O anticristo, a besta, e todos os reis da terra juntam o que há de mais poderoso em exércitos humanos. Milhões de soldados. A maioria, forças militares do planeta. Tanques, aviões, mísseis, tudo que a tecnologia pode oferecer. Eles não se reúnem para lutar contra outro país. Eles se reúnem para declarar guerra contra Jesus, aquele que está sentado sobre o cavalo branco, o rei dos reis e senhor dos senhores, e contra o seu exército celestial. Essa é a batalha do Armagedon. De um lado, toda a força da terra unida sob o comando de Satanás. Do outro lado, o próprio Jesus voltando em glória. O mundo inteiro se junta contra Deus. O mundo inteiro se junta contra Deus. E o mais incrível, eles acham que podem vencer. O fim dos maiores enganadores da história da humanidade chega de forma brutal e definitiva. Apocalipse 19, versículo 20 a 21. A ceia sacrificada e comida. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes, está escrito. Quando você encontra expressões como lago de fogo, enxofre, marca da besta, ou espada que sai da boca, a pergunta é inevitável. Será que João estava descrevendo eventos literais? Ou usando uma linguagem repleta de símbolos? Então, como eu estou cansado de repetir, o livro de Apocalipse é construído sobre figuras de linguagem poderosas que transformam verdades espirituais em imagens impactantes. Entender isso muda completamente a forma como você interpreta as profecias. O lago de fogo e enxofre trata-se de uma metáfora impressionante que representa punição eterna, condenação definitiva e separação irreversível de Deus. A força da imagem não está na existência de um lago literal, mas na gravidade do juízo que ela comunica.
A marca da besta vai muito além de um simples sinal físico. Trata-se de uma metonímia, que representa lealdade, submissão e identificação com o sistema da besta. A marca simboliza uma escolha de pertencimento e fidelidade. A besta e o falso profeta surgem como figuras alegóricas que personificam o mal, o engano e os poderes que se levantam contra Deus. Eles representam forças espirituais e sistemas de oposição que atuam na história humana. O próximo. A besta e o falso profeta surgem, né, como figuras alegóricas que personificam o mal. O mal, o engano e os poderes que se levantam contra Deus. Eles representam forças espirituais e sistemas de oposição que atuam na história humana. Então, lançados vivos no lago de fogo é uma linguagem carregada de hipérbole. A intensidade da descrição enfatiza a totalidade e a seriedade da condenação, produzindo um impacto emocional profundo em quem lê e quem estuda. A espada que sai da boca de Cristo não deve ser entendida como uma arma física. Trata-se de uma poderosa figura de linguagem que apresenta a palavra de Deus como instrumento de julgamento, autoridade e verdade. E talvez o mais importante, praticamente todos os elementos da visão possuem significado simbólico. A besta representa o poder opressor. O falso profeta simboliza o engano religioso e ideológico. O cavalo branco aponta para autoridade, conquista e julgamento. O fogo e o enxofre retratam destruição e punição definitiva. Então, amigos e amigas, a grande questão é: se o Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica, quantas interpretações modernas estão ignorando o verdadeiro significado dessas imagens? Porque o cenário trágico nós estamos vendo aí. As loucuras escatológicas que nós temos visto nas mídias sociais aí. Muito bem. Enquanto os exércitos reunidos no Armagedon pensavam que podem vencer, o resultado é devastador. O anticristo, a besta e o falso profeta, os dois homens mais poderosos e influentes da tribulação, são presos vivos. Sem julgamento longo, sem prisão, sem piedade, eles são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O resto dos soldados, reis e generais que seguiram eles são mortos instantaneamente pela espada afiada que sai da boca de Jesus Cristo. Não é uma arma. Não é uma espada literal de metal. É a palavra poderosa de Deus. A mesma que criou o universo, executando o juízo instantâneo. Imagina a cena. Milhões de soldados caem mortos em um instante. Os dois líderes mais malignos da Terra são os primeiros a experimentar o tormento interno, o tormento eterno. Não há escapatória, nem para os líderes, nem para os seguidores. Essa é a vitória esmagadora de Jesus no Armagedon. E no final, as aves se fartaram. As aves se fartaram. Depois de toda a carnificina, depois que Cristo vence com a espada da sua boca, resta a cena final descrita em Apocalipse 19, versículo 21. E todas as aves se fartaram das suas carnes. O que começou com um anjo brilhando no sol, convocando as aves, termina com elas completamente saciadas. Urubus, águias, abutres e todo tipo de carniceiros do céu descem sobre o vale do Armagedon e devoram os corpos de reis, generais, soldados, homens livres e escravos, todos os que ousaram lutar contra o Rei dos Reis. E essa mesma imagem terrorizante
Vou repetir, está em Ezequiel 39, Mateus 24 e Lucas 17. Jesus mesmo disse: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então imagine o quadro final. Um vale enorme coberto de milhões de corpos. O silêncio depois da batalha. E o céu negro de aves se banqueteando por dias, saciando-se até não aguentarem mais. Essa é a ceia do grande Deus. Não é uma festa para os homens. É o banquete de juízo. É a humilhação completa dos rebeldes que se levantaram contra Jesus Cristo. O Armagedon termina assim, com a vitória total de Jesus e as aves fartas das carnes dos derrotados. O Vale de Megido, dimensões reais. Então o Vale de Jezreel, onde fica Megido, tem aproximadamente 40 quilômetros de comprimento por 25 quilômetros de largura, totalizando cerca de 1.000 quilômetros quadrados de área plana. Para comparação, é maior que a cidade de São Paulo inteira. Quanto cabe ali? Em termos de densidade militar moderna, especialistas em logística de guerra calculam que por quilômetro quadrado cabem entre 5.000 a 20.000 soldados em formação de combate. Isso daria algo entre 5 milhões e 20 milhões de soldados só no Vale Central, sem contar as colinas ao redor, o corredor do Jordão e toda a região da Galileia que os textos proféticos incluem. Então, para concluir, meus amigos, Armagedon não é o fim do mundo, é o fim da rebelião. Em um único dia, tudo que parece invencível, exércitos, reis, o próprio anticristo será destruído pela simples voz do Rei dos Reis. E o mais perturbador não é a batalha, é o que vem depois. Um vale coberto de corpos, aves saciadas, e 2 homens, os mais poderosos da terra, sendo lançados vivos no lago de fogo sem julgamento, sem apelação, sem misericórdia. A Bíblia não conta essa história para assustar. Ela conta para que você saiba de que lado estará naquele dia, para que você esteja no lado de Jesus. Porque no Armagedon não existirá neutro. Ou você estará com aquele que vem sobre o cavalo branco, ou estará entre os que viraram comida dos carniceiros. A escolha ainda está aberta, mas o dia em que ela se fecha está chegando. Então, meus amigos, eu concluo esse estudo agradecendo a todos vocês por mais esta oportunidade. Que Deus os abençoe e até um próximo, se Deus quiser. Valeu.